Fala, querido aluno, querida aluna. A aula de hoje é para falar um pouquinho sobre o álcool. A gente tem ouvido falar tanto de álcool em gel, álcool em gel, depende do sotaque, depende de tudo. Vamos falar quem é esse cara? Quem é o tal do álcool em gel? Ou simplesmente o etanol? É disso que eu venho falar hoje. Então, atenção, começa agora uma aula do professor Elton Sales sobre o etanol. Bom, vamos lá. Para a gente poder entender a função do etanol, como que o etanol age, principalmente nessa época, né? Falando de matar vírus, eliminar vírus e tudo mais, quais são as características que nós temos que entender? Então vamos para a primeira parte importantíssima. Álcool. Quando a gente fala em álcool, use álcool. A gente não está sendo muito claro. Por quê? Porque álcool, ele é um grupo, ele é uma função dentro de uma área chamada química orgânica. Então nós temos vários tipos de álcoois. É a mesma coisa de você usar, vou fazer uma comparação aqui. Você falar um sal, você utiliza sal na comida, né, em sua alimentação. A gente pensa no mais comum. O sal mais comum é o quê? O cloreto de sódio, o NaCl, o sal de cozinha. Mas quando a gente fala sal, a gente não está sendo claro, porque sal é uma categoria, um grupo. Há vários tipos de sais. A mesma coisa acontece com o álcool. Você vai lembrar, ou se você fizer uma pesquisa, você vai ver que os álcoois, né, são vários, são muitos. Antigamente, em postos de combustíveis, vinha escrito gasolina e álcool. Isso mudou. Faz um tempo que não pode mais usar álcool. Você tem que usar o nome do álcool que você tem, o nome do álcool que você está comercializando. Veja comigo. Álcool é uma função da química orgânica. Há muitas funções dentro da química orgânica. No ensino médio, por exemplo, a gente estuda umas 12, 15 funções. Tá? Uma delas é o álcool. O álcool é uma função. Eu tenho que especificar, porque dentro do álcool há muitas variações. Por exemplo, alguns conhecidos. Metanol, que é um álcool, muitas vezes utilizado como combustível. Eu me lembro até dele ter sido utilizado como combustível na Stock Car durante alguns anos. O etanol, que é muito conhecido, é sobre ele que a gente vai falar. O etanol é o principal. Por isso que a gente faz essa associação, né? A gente pensa em álcool, para a gente é só um, é o etanol. Não, são vários. Álcool isopropílico, um nome comercial, também muito comercializado, um álcool muito vendido. E há muitos outros álcoois, né, no comércio, no dia a dia. Vamos falar então agora especificamente etanol, vamos dar nome? Etanol, esse é o cara, aqui ó, é dele que a gente está falando. Quais propriedades ele traz para a gente? De onde ele vem, por exemplo? A história nos conta, né, a produção de álcool no mundo se dá basicamente pela fermentação do açúcar. E de onde você tira o açúcar? Né? Mais especificamente, a gente pode colocar aqui a sacarose, C12H22O11. Essa é a sacarose, eu vou colocar aqui, ó, sacarose. Qual a principal fonte de sacarose? A cana. Não sei se você já tomou uma garapa, né? Moe a cana e sai aquele caldo, né? Bem doce. É a garapa. Ali eu consigo separar ou deixar mais concentrado a quantidade de sacarose. E aí, por um processo de fermentação, as leveduras consomem e quebram essas moléculas de sacarose. Quebram e transformam a sacarose no etanol. O etanol tem uma fórmula menor, ó. Ele é um C2H6O. Tá vendo? Ó? Então dá para fazer algumas moléculas, ó, de etanol através da sacarose. Então já obtivemos, lógico, você vai pegar a cana, vai tirar o extrato, vai fazer a moagem, vai separar, né, o caldo, né, que é a garapa lá, o caldo mais doce, vai colocar a levedura, ela vai produzir o etanol, aí você vai fazer a destilação, separar o etanol. Bom, temos etanol. Etanol. Você está lembrando, mas etanol, professor, como é que chama esse cara aqui no dia a dia? Álcool etílico. Ele é o álcool etílico, é o álcool que se tem para combustível, é o mesmo etanol. Tá? Pô, então estou passando no álcool gel, o mesmo etanol que se vende em posto de gasolina, em posto de combustível? Exatamente, é o mesmo. A diferença é a purificação, o grau dele, sem contaminantes, sem solventes. Vou te dar um exemplo bem simples aqui. O etanol combustível muitas vezes vem com uma carga de metanol. E o metanol, por exemplo, ele nos é tóxico, né? Do consumo direto e tudo mais. Então, o etanol a gente tem bebidas alcoólicas. Se você pegar esse processo de fermentação do açúcar, no Brasil especificamente, a gente fala da cana.
Mas você pode fazer do açúcar da beterraba, do açúcar do milho, do açúcar da batata, do açúcar. Por isso que se tem tanta produção de bebidas alcoólicas, depende da fermentação de qual açúcar. É açúcar do arroz, da maçã e a variação é enorme. Então eu consigo produzir etanol de várias formas. A cana dá muita sacarose, então ela é muito produtiva, né? Por isso a maravilha de produção de etanol no Brasil, um dos países que mais utiliza esse biocombustível, nessa biomassa que é o etanol. Bom, tudo bem. Agora vamos para a fase 2. Por que que o etanol consegue matar, certo? Porque quando a gente fala de vírus, né, fala da vida de um vírus, vamos falar assim, por que que ele consegue fazer com que o vírus seja destruído? Tá? Eu acho que é um termo correto que a gente. Ele consegue destruir o vírus. Então vai a explicação. Para eu entender por que, que o vírus é destruído, eu preciso entender polar e apolar. O conceito de polar e o conceito de apolar. De uma forma bem simples, tá? O que, que é uma molécula polar? Uma molécula polar é uma molécula que apresenta lado positivo e lado negativo, que ela apresenta polos, tá? E esses polos são diferentes, um lado é positivo, um lado é negativo, por causa de uma função, de uma característica que a gente chama de eletronegatividade. Pensa comigo, ó. O oxigênio ele atrai elétrons. Ele atrai elétrons, ele fica negativo. Ele atrai os elétrons do hidrogênio. Então o hidrogênio fica com uma carga positiva. Então, traduzindo a isso, é uma molécula. Um lado fica com uma região negativa, outro lado fica com uma região positiva. Essa molécula é uma molécula chamada de polar. Tá? E uma coisa que você tem que aprender é que polar dissolve, junta, tem liga, tem interação com outras que são igualmente polares. Então a água, tudo que dissolve em água, ela vai por aí, dissolve em água, porque ela também é polar. Então pensa numa substância que dissolve em água, né? Pensa lá numa molécula, numa que interage bem com a água. Automaticamente você fala, pô, essa se dissolve em água, essa molécula também é polar. Entendido? O que seria uma molécula apolar? Não há polos. Ou todos os lados têm a mesma carga, as extremidades são todas iguais, é uma molécula simétrica. Há várias definições, né, para isso, mas todas elas convergem no mesmo ponto. Pensa comigo aqui, ó. O que acontece com o CH4? Esse aqui é o metano, gás metano, chamado de gás natural, GNV no Brasil, gás natural veicular. Ele puxa, ó, o carbono aqui puxa os elétrons de todos os hidrogênios. Automaticamente as extremidades ficam carregadas levemente com cargas positivas. Veja, não tem lado negativo e lado positivo. Os vetores se anulam e as cargas se neutralizam. Automaticamente é uma molécula apolar. E se é uma molécula apolar, por exemplo, não dissolve em água. Ó, metano e água não se dão. Quer ver um outro exemplo? Que eu posso colocar aqui agora? Ó, gás carbônico. Ó. Gás carbônico, está aqui. É um gás que vai em refrigerante, que vai em bebida gaseificada. Qualquer bebida gaseificada, alcoólica ou não, tá? Água com gás, é o gás carbônico. O oxigênio, ó, ele puxa elétron. As duas extremidades ficam com polos negativos, tá vendo? Ó? É uma molécula também apolar. E também não dissolve em água, ela fica pressurizada no refrigerante. A hora que você abre, ela sai, porque ela não quer interação. Ela não quer interação com a água. Entendeu? Então isso para a gente é crucial para entender o etanol. Aí você está perguntando, e o etanol, professor? Vamos explicar o etanol. A polaridade do etanol. E se eu falar para você que o etanol é os dois? Ele é polar e é apolar. Por isso ele é conhecido como uma molécula anfifílica. Ele tem as duas características. Por que ele apresenta as duas características? Porque de um lado dele, ele tem hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio. Se assemelha ao modelo que eu acabei de explicar do metano. Então, ó, o que acontece aqui? Os vetores de eletronegatividade se anulam, ó, apontam todos para dentro, todos para o centro. A mesma coisa acontece com esse outro carbono aqui. Mas, então, essa ponta aqui, ó, ela é apolar. Apolar. Um lado do hidrocarboneto, apolar. Por outro lado, ó, o oxigênio puxa elétron e fica positivo, negativo aqui, positivo em cima. Esse lado da molécula é polar. Isso faz com que o etanol seja tão especial e seja tratado como anfifílico. Anfifílico, então, aquele que tem parte polar e parte apolar. Vamos ver como é que isso interage? Então, qual é a relação disso com a água e com o lipídio, com a gordura? Água.
A parte polar do etanol, parte polar, vai interagir muito bem com a água. Lembra que a água é polar? Então, ó, a água é polar. E semelhantes dissolvem semelhantes. Então, o polar dissolve o polar. Se eu jogar etanol na água, dá interação. Tanto que o etanol, na maioria das vezes, ele é hidratado, ou seja, ele está misturado com água. Então, ó, etanol e água, deu liga. A gente fala que é hidrofílico. Atração é o termo, né? Uma interação molecular. Então, hidrofílico, dissolve bem água. Por outro lado, ó, a parte apolar interage bem com a gordura. A gordura que é a fase lipídica, que é apolar. Então, aqui, ó, a gordura é o apolar da vez aqui. Toda vez, né, que a gente fala que a gente tem uma gordura, que a gente tem um lipídio, a gente está falando que a gente tem uma fase apolar. E a gente diz que é lipofílica. Então, lipofílica, de lipídio. Ó. Então, a parte apolar, lipofílica. E o etanol? Então, o etanol dissolve nos dois. O etanol ele consegue se misturar, dissolver, né, na água e consegue dissolver na fase lipídica. E aí, se você entendeu isso, a gente chegou, né, onde queria. Como que o nosso etanol aqui, 70%, né, que é o mais vendido, porque daí a concentração dele é outra história, mas como que o etanol consegue eliminar um vírus? Então vamos lá. Há variações na formação de um vírus, na estrutura de um vírus, mas basicamente ele é uma cápsula proteica, né, que envolve um material genético. Então o material genético, ó, normalmente um RNA, o mais básico, só para a gente poder entender a lógica aqui, que vai ser igual para todos. O material genético fica aqui dentro, né, o ácido ribonucleico. Ele fica protegido por um capsídeo. E esse capsídeo é a cápsula proteica. E quando a gente fala cápsula proteica, a gente está falando de moléculas, né? De moléculas da química orgânica, com carbono, com hidrogênio, tá? E eu tenho, em alguns vírus, né, um envelope. E o envelope é uma fase lipídica. Então você já sacou aqui o que vai acontecer, ó? Se é uma fase lipídica, certo? E aqui uma fase proteica, em alguns ainda tem, né, umas proteínas associadas por fora aqui. O etanol vai fazer o quê? Ele simplesmente vai dissolver. Ele vai eliminar o envelope, a fase lipídica, que é uma gordura. Com que parte dele? Com a parte apolar. Então pensa, o etanol tem a parte apolar, não tem, ó? Vou fazer aqui, ó, apolar. É essa. E tem a parte polar, que é o OH. Então ele é feito de duas partes. A parte apolar vai interagir com a fase lipídica e vai dissolver a fase lipídica. Uma vez que o etanol, a fase apolar, consegue dissolver a fase lipídica, ele expõe o capsídeo. E ele também é capaz de eliminar o capsídeo, né, de dissolver. Ele dissolve, porque ele dissolve com tudo. Ele mistura com água e mistura com gordura. Ele é anfifílico. Então, essa característica dele, de ser polar e apolar simultaneamente, expõe o RNA. E o RNA exposto, ele praticamente é destruído. Sabão, que é a mesma lógica. O sabão vai ficar para outra aula, mas a lógica do sabão é a mesma. Ele também é anfifílico, ele dissolve em água e também dissolve em gordura. Por isso que o sabão é tão eficaz. O etanol, polar a polar, anfifílico, consegue dissolver a fase lipídica, porque ele é muito poderoso. É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, se tiver algum comentário, coloca aí embaixo, deixa aí uma sugestão para um próximo vídeo, dá uns joinha no sininho aí, faz os negócios que tem que fazer aí, certo, diretor? Um abraço bem grande e até a próxima!